Um dia que se faz anos é um dia que a gente deve refletir que somos um mimo de Deus, somos um pensamento de Deus. Ele pensou em mim, Ele pensou em cada um de nós, criou-nos com muito amor. Cada ser humano tem um valor incalculável. Ninguém é descartável, ninguém é um caso perdido. Nós somos muito especiais para Deus. E ontem foi a reflexão que eu fiz na minha vida, ir reconhecendo as pegadas de Deus na minha vida e naqueles momentos mais difíceis, perceber que eu estava ao colo dele e que ele me conduz sempre por pastagens verdejantes, como diz o Salmo. Ele é o meu pastor, nada me falta. E essa confiança é redobrada, é reforçada num dia que a gente reflete o dia dos nossos anos. Um bem-aja a todos aqueles que se lembraram de mim, que se lembraram deste dia, e que Deus nos abençoe a todos. Muito bem, agora vamos... Próximo domingo iniciamos a Semana Maior da nossa fé. A Semana Santa é chamada também a Semana Maior por esta curiosidade, é que ela tem 2 domingos. Começa com um domingo e termina com outro domingo. Começa com o domingo de Ramos e termina com o domingo da Páscoa. E depois prolonga-se no tempo pascal, nas 7 semanas do tempo pascal, até ao Pentecostes, a grande efusão do Espírito Santo na humanidade, em cada um de nós. O domingo de Ramos é o domingo da contradição, podemos dizer assim, porque é constituído por 2 partes. A primeira parte, vemos uma aclamação vitoriosa de Jesus Cristo, feita pela multidão que estava em Jerusalém, que ia para Jerusalém celebrar a Páscoa, aclamando Jesus como o Messias. Hosanna, o filho de David. É assim que ele entra em Jerusalém, com gente a aclamá-lo, com palmas, ramos de oliveira, significando que ele era rei mesmo. Portanto, tem esta primeira parte, uma parte muito gloriosa, muito festiva. Jesus é aclamado como rei. Mas depois tem a parte dramática, é que neste mesmo domingo o Evangelho que lemos é o Evangelho da Paixão. Portanto, é a morte de Jesus Cristo. Ele, pela mesma multidão em que é aclamado como rei, a mesma multidão grita furiosamente: crucifica-o, não queremos esse, antes queremos Barrabás, que de facto era um assassino que estava preso naquela altura. Isto faz-nos perceber a contradição que somos cada um de nós. Eu sou um ser contraditório. Eu de repente faço coisas sublimes, como posso fazer coisas execráveis, coisas horríveis. O ser humano é sublime, mas também é terrível. Nós somos capazes de dizer coisas que ferem terrivelmente, como somos capazes de dizer coisas que calam fundo no coração. O ser humano é capaz dos melhores sentimentos, de dar a vida por alguém, como é capaz de, com a mesma facilidade, tirar a vida de alguém. O ser humano é de facto uma contradição. E nós temos que lidar com isso na nossa vida e temos que ver qual é essa dimensão que a mim vence. Aquele que eu alimentar é aquele que vai vencer. O ser humano que eu sou sublime, divino, ou aquele ser humano que eu sou também terrível e odioso. Nesta leitura da Paixão, nós temos aqui o texto mais sublime da história da literatura mundial. Temos aqui a história de um apaixonado. Jesus Cristo é um apaixonado. Ele é a maior história de amor que nós podemos ler, de todas as histórias de amor que a gente possa conhecer. Muito mais sublime do que muitas outras que são muito aclamadas, os Romeus e as Julietas que existem na história da literatura mundial. Jesus Cristo é o maior apaixonado da história da humanidade. Esta é a maior história de amor, porque é um amor incondicional. É um amor incondicional. Isso faz com que ele seja o maior e a maior história de amor. Porque ele não espera nada em troca. Ele não ama para ser amado. Ele não faz para que lhe façam. Ele não tem bons sentimentos para que tenham bons sentimentos para com ele. Ele mantém as atitudes mais nobres, mais sublimes, mais divinas no meio de gente que o trai, que o nega, que o magoa, que o fere, que lhe diz coisas terríveis. E ele mantém a nobreza e a excelência do seu coração, porque ele foi sempre assim e ele morre como sempre foi. Ele morre tendo os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes, os mesmos gestos.
Ele está rodeado de apóstolos e de discípulos que são os medrosos, que são os cobardes, que são os orgulhosos, que são os convencidos, que criam um projeto próprio e não aderiram totalmente ao projeto, pelo menos nesta fase das suas vidas, não aderiram totalmente ao projeto de Jesus. Gente que ficou desencantada quando Jesus disse: afinal eu não vou ser rei como vocês estão imaginando, o meu reino é serviço. Nós vamos estar diante de alguém que é divino, que é o Filho de Deus e que se ajoelha diante daqueles homens, uns que o negam, outros que o traem, outros que cobardemente o deixam, e ele vai se ajoelhar diante deles para lhes lavar os pés. Jesus não lavou os pés a gente que merecia, Jesus lavou os pés a gente que amava. Gente que amava mesmo. Portanto, nós estamos diante de uma história que é uma história misteriosamente divina, uma história misteriosamente humana, uma história que tem muito de Deus, mas que tem muito de maldade humana aqui. Nós temos aqui a figura de Judas, que é uma figura muito estranha à volta de Jesus. O orgulho falou mais alto neste homem. Este homem não aderiu bem ao projeto de Jesus, tinha o seu próprio projeto e queria convencer Jesus do seu próprio projeto, por isso é que se deu aquela tramóia, podemos dizer assim, de ele entregar Jesus para ver se Jesus se declarava a favor do projeto que Judas tinha e não Judas aderir ao projeto de Jesus. Depois temos um Pedro que é um convencido, que levanta os braços e dizer: todos podem te abandonar e nunca te abandonarei, e logo a seguir com uma cobardia, com medo, que são precisamente assustadores, porque a gente sabe que é assim, nós somos assim, de repente o nega, diante de uma empregada, diante de um soldado, ele nega Jesus, ele não conhece esse homem, de parte nenhuma, mas depois chora amargamente. Nós somos isto, fazemos o mal e depois lá vamos chorar a seguir e depois Deus ama-nos, e é assim que Deus é connosco, de uma paciência infinita. Depois diz aqui também o texto uma coisa: então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Esta frase está no meio do Evangelho que vamos ler domingo. Todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Onde é que estava o amor destes homens por ele? Onde é que estava o seguimento? Eles diziam: nós vamos até ao fim contigo. Nós estamos prontos para ir até ao fim contigo. E Jesus disse: olha, que o meu fim é a cruz. E mesmo assim eles disseram: mas é mesmo até ao fim que eu quero ir. Portanto, esta semana é uma semana que nos deve fazer pensar muito nas nossas escolhas, nos nossos projetos, nos nossos ideais, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Nós, durante esta semana, temos que refletir. Nós somos muito frágeis no sentido de nos deixarmos levar por um sentimento de raiva, por um sentimento de impaciência, por um sentimento de vingança. A gente tem que refletir muito. Cada momento da nossa vida nós temos que estar ali plenamente e temos que refletir. Eu não posso reagir da mesma forma, tal como Jesus fez conosco. Ele não reagiu como nós merecíamos. Ele reagiu fiel a si próprio e porque nos amava. O amor estava sempre acima de tudo. Portanto, neste domingo há 3 ideias que são fundamentais. Deus ama-nos loucamente, apaixonadamente. A prova desse amor está em Jesus Cristo na cruz. Em todo este processo, ele provou que tem, de facto, uma loucura de amor por nós. Jesus revela-nos este rosto de Deus que nos ama loucamente. E a terceira ideia é que o amor de Deus, o amor de Jesus, terá sempre a última palavra. Custa-me muito ver gente a pensar ainda no inferno, na condenação de pessoas, em pensar que há gente perdida. Isso é desconfiar do amor de Deus. Isso é gravíssimo. Eu, quando puser alguém no inferno, eu estou a dizer que Deus não é Deus. Que o seu amor não foi capaz de salvar aquela pessoa. Eu estou a dizer logo isso. E isso é uma tristeza autêntica. Porque seria tolice pensarmos que o amor de Deus não era capaz de salvar o pior dos bandidos deste mundo, dos assassinos, o pior ser humano. Deus ama e o seu amor terá sempre a última palavra. A cruz mostra-nos isso. O amor de Deus teve sempre a última palavra. Confiamos nisto. Bom, como sempre, atento àquilo que o nosso amigo Padre Vítor Arruda diz, mas hoje ficou aí umas palavras que no dia-a-dia, no nosso dia-a-dia, são aquelas que mais o ódio, o amor, a falsidade, somos frágeis, a raiva. Tudo palavras bonitas,
e será precisamente aquelas que nós mais as pronunciamos ao longo do dia. Do nosso dia, do nosso dia. Sim, porque ao fim e ao cabo, muitas das vezes, depois o ódio, por exemplo, depois, passado pouco tempo vem o sentido do arrependimento, não é? Mas porquê é que eu fiz? Porquê é que criei e tenho ódio em relação? Porquê é que há sempre eu não sei se me estou a fazer. Nós temos muito de Pedro e muito de Judas na nossa vida. Exatamente, eu posso. Exato. Porque eu até posso. Não, mas meu Deus, mas que é que eu vou, quem é? Deixa, mas mais daqui a pouco começo eu próprio a pensar, mas eu não sou assim, porquê? Mas porquê é que tive aquele procedimento? Porquê é que eu fiz aquilo? Porquê é que eu disse aquilo? Porque nós ficou aí, aliás, o Padre Vítor, deixa-me chamar por mim, bateu precisamente em portas de diversas casas não só da nossa comunidade, como também do mundo, para quem nos estiver a ouvir, não é? Nem tudo é tão bonito como parece, não é? O mundo tornou-se um mundo novo na cruz. Porquê é que somos assim? É complicado. Nós temos que perceber que na cruz de Cristo, porque Ele foi até o fim, porque Ele não cedeu, porque Ele não vacilou, começou ali um mundo novo, uma forma diferente de ser, de sentir e de estar na vida. Jesus foi teimosamente fiel a isto, a estas convicções. Deus, desde sempre, estava à espera que alguém fosse fiel a este projeto, a este sonho que Ele tem para nós, este mundo novo que, curiosamente, começou com uma aparente derrota, que é a morte de Cristo. Mas esta morte aconteceu porque Ele foi fiel até ao fim. O nosso problema é que nós somos infiéis, constantemente infiéis, mas não é a ninguém. Somos infiéis, é sempre a nós mesmos. O meu eu mais profundo não é vingativo, não é traidor. O meu eu mais profundo não magoa, não fere. O meu eu mais profundo não trai. O meu eu mais profundo não é assim. Só que a gente vive não no eu profundo, vivemos à superfície, à flor da pele. Vivemos a circunstância, vivemos a situação, deixamos-nos levar de qualquer coisa. A gente não tem paciência, nem muitas vezes faz esse trabalho, esse exercício, que é de ir buscar o mais profundo de nós mesmos as respostas para aquelas situações que eventualmente, se eu não estivesse a pensar profundamente, me levariam a responder na mesma moeda, a dizer a mesma coisa. A gente tem que ter a serenidade. É um dos trabalhos que eu faço mais na minha vida, é trabalhar a minha serenidade para não responder, para não reagir, para não fazer como as pessoas eventualmente me façam. Eu sou fiel a mim próprio e não em função daquilo que as pessoas me fazem. Há também quem diga assim, quer dizer, à minha frente eu sou tão querida, tão querida, tão minha amiga, tão meu amigo, mas dou meia volta, ou é ele ou ela que me está a criticar a mim, ou sou eu e outro amigo que critica. E sabemos disso, não é? Aquele idiota, precisamente, o que é que espera, não é? É a nossa dimensão infantil, a nossa dimensão de viver à superfície da pele, de não... nossa dimensão distraída, quando a gente está atento... Vítor diz, com muita razão, acho que devíamos ser mais liberais, mais diretos, não é? Naquela altura. Naquela altura a gente tem que mostrar à pessoa que tem outra forma de ser e de estar. É o que Jesus fez. O que Jesus fez. O Evangelho de Deus... as costas, sempre de cara... Pois claro, o Evangelho de Deus está cheio de situações em que Jesus foi confrontado com perguntas que o podiam levar a dizer, eu quero lá saber disto. Não. Ele foi sempre, serenamente, fiel a si próprio. Eu sei que as pessoas estarão dizendo, mas ele era Deus. Desculpem, ele não era Deus, ele era homem também. Ele não é só Deus, ele é Deus, mas não é só Deus, ele é homem também, como todos nós somos. Eu sou divino e sou humano. Eu posso usar a minha dimensão divina e ser excelente, e posso usar apenas a minha dimensão humana, e sou infantil, sou medíocre, pago na mesma moeda, faço como os outros fazem. A escolha é sempre minha. Aquilo que eu usar mais é aquilo que vai vencer em mim. Como Jesus Cristo fez. Como Jesus Cristo fez. Eu digo sempre às pessoas, quando faço formações, eu digo, meu amigo, minha amiga, eu admito numa criança de 10 anos determinadas coisas. Num jovem de 20 anos, vou admitindo já outras que não admito se parecer que tem 10 anos. Com a pessoa com 40 anos, eu não posso admitir certas coisas. Com a pessoa de 60 anos, a mesma coisa. Com a pessoa de 80, muito mais. Eu não admito com a pessoa de 80 anos
está na fase final da sua vida tenha rancores e males que não estejam resolvidos ainda. Eu não admito que uma pessoa de 60 anos tenha situações que ainda não resolveu na sua vida porque pensa que ainda tem mais 20 ou 30 anos para viver. 60 anos é da minha idade, não é? E está adiante situações para resolver, percebes? Eu acho que a gente, na altura certa, na idade certa, tem que mostrar a maturidade certa. Ainda existe tem que trabalhar isso. Desculpe, Padre Vitor, ainda existem essas pessoas que são capazes de chegarem aos 80, aos 60 e... Infelizmente, estão-se martirizando a si próprios, estão infernizando a sua vida, estão numa fase da vida que devia ser tão bonita e tão bela e estão com situações por resolver. Temos que resolver tudo ao longo da nossa vida. Cada idade... Temos que partir sendo verdadeiramente... E imitar Deus, não é? Temos que estar num caminho de crescimento. Acho que é difícil para nós. Deus convida sempre a dar um passo mais. Mas Ele não exige uma resposta completa, Ele vai exigindo respostas ao longo da nossa vida. Eu fiz 49 anos. Eu tenho que ter a maturidade própria de um homem de 49 anos. Com a formação que eu tenho, com o estudo que eu tenho, com a vida, com a experiência de vida que eu tenho. Eu tenho que mostrar maturidade. Se não me mostrar, eu arrumo as botas e meto-me em casa. Eu não posso ter atitudes de uma pessoa de 30, porque não tem 30 anos. Eu tenho 49 anos. E eu tenho que mostrar isso. E isso custa muitas pessoas a ouvir, mas é verdade. Nós temos, aos 40, aos 60, atitudes que são absolutamente idiotas para aquelas idades, infantis, que não têm sentido nenhum. Porquê? Porque eu não estou trabalhando dimensões dentro de mim que eu devia trabalhar. A gente empenha-se a partir dos 40 é ter uma excelente casa e quanto melhor, melhor. Ter um bom carro, subir no emprego para ter mais dinheiro no bolso, para fazer muitas viagens. Oh, criatura, e como é que estás trabalhando os teus sentimentos, os teus valores interiores, as tuas atitudes? Como é que estás trabalhando as tuas emoções? Como é que estás trabalhando por dentro? Essa parte também tem que ser trabalhada, não é só trabalhar coisas materiais. Temos que trabalhar por dentro. Dentro de nós há muito para trabalhar. Nós somos um manancial inesgotável. Nós temos tanto que fazer cá para dentro. Tanto que fazer dentro de nós que nós temos. E isso tem que se fazer. E homem de grande coragem com o que diz. Nós, se não tivermos coragem... É sinal que as pessoas... Isto está a tocar no coração das pessoas, não é? É sempre bom, porque toca também a mim. Eu falo para as pessoas aquilo que eu quero falar também para mim. Eu sou o primeiro ouvinte daquilo que digo aos outros. Sou o primeiro ouvinte. E isso também me inquieta, também me perturba, também quero crescer, também estou em crescimento. E sei que Deus aceita esta minha caminhada com as fragilidades próprias, com os deslizes, com as quedas próprias, mas eu sei que Ele, porque me ama, e quem ama é assim mesmo, quer que eu vá mais além, porque Ele sabe que eu posso ir mais além, Ele sabe que nós podemos ir mais além, Ele sabe que nós podemos dar mais, Ele sabe que nós podemos ser melhores. O mundo não está, com certeza, naquilo que Deus sonhou para este mundo. Mas o problema não é de Deus, Ele já fez a sua parte, Ele já mostrou como é que se reage, como é que se age, como é que se vive, como é que se sente. Mostrou isso até à cruz. Portanto, Ele já fez a sua parte. Os homens e as mulheres deste mundo agora temos que fazer a nossa parte. Se queremos um mundo melhor, trabalhemos por isso. Mas eu não tenho que ir para a Somália, ou para a Síria, ou para a Ucrânia, fazer um mundo melhor lá. Eles façam lá o seu mundo melhor. Eu tenho que fazer no lugar onde estou, com as pessoas com quem lido e com quem vivo. Eu tenho que fazer aí um mundo melhor. Eu não posso... Eu não tenho direito a infernizar a minha vida e a vida de ninguém. Deus morreu na cruz para que a minha vida não seja um inferno, para que a minha vida seja um paraíso, e a gente às vezes inferniza-se e inferniza os outros. Porquê? Porque a gente deixa-se levar por tudo o que nos diz e o que nos façam. A gente deixa-se levar por tudo o que pensam de nós. A gente vive em função da opinião pública. A gente vive em função daquilo que as multidões pensam. Isso não interessa, isso é absolutamente secundário. A fidelidade a nós mesmos está acima de tudo. E portanto, nós temos esse dever para com Jesus Cristo na cruz, que é trabalhar onde quer que eu esteja, com quem quer que eu me encontre, para um mundo diferente, por atitudes diferentes, por sentimentos diferentes. Isso é possível. Isto não é ser melga, nem é pregação. Isso é realismo puro.